Sejam muito bem-vindos à nossa aula remota de número 11, do dia 25 de maio, aí da disciplina de Pitch 3, e com algumas novidades e algumas informações. Em primeiro, então, eu queria falar com vocês, só reforçar aqui as avaliações somativas do meu módulo. Então, como vocês sabem, essa disciplina é dividida com o professor Fábio, então cada um tem um módulo dessa disciplina, né? Então da minha parte, né, do meu módulo, teremos 3 avaliações somativas, conforme consta lá no Blackboard, né? Há um tempo eu deixei postada lá. Então vamos lá. A primeira avaliação, ela diz respeito a escalas, que foi aquela atividade de vocês encontrarem, né, me enviarem 3 tipos de escalas. Então, tendo o título da música, compositor, a partitura ou o link do YouTube, por exemplo, né? Então era para vocês dizerem uma maior, uma menor em qualquer forma e outro tipo de escala que vocês encontraram, né? Então tem uma infinidade, pentatônicas, escalas ciganas, exóticas, né? Outros tipos de escala. Não necessariamente precisa descrever e informar qual o tipo dessa escala. Essa atividade tem o valor de 2,5, né, 2,5 pontos, e a data ali está para 30 de abril. Mas quem ainda não fez, me enviem o quanto antes essa primeira avaliação, tá ok? Nossa segunda avaliação está relacionada com progressões harmônicas, que a gente tem conversado sobre campo tonal, né? Campo harmônico, tonalidades, acordes, inversões desses acordes. Então aqui é para vocês trabalharem 2 progressões harmônicas, ou seja, 2 sequências de acordes. Uma em tonalidade maior e outra em tonalidade menor, tá? Então tem que ter no mínimo 8 acordes aí. Vocês não precisam escrever em compassos nem nada disso, tá? Vocês podem escrever, por exemplo, em cifra, aquela cifra americana, aquela cifra popular por letras, e colocar os graus em algarismos romanos, né? E inversões quando houver, tá? Então a ideia é criar uma sequência de acordes, uma em tonalidade maior e uma em tonalidade menor, e tendo essas sensações auditivas que a gente conversou, tendo repouso, atenção, afastamento, né? Ou seja, tendo uma pontuação musical. E esse material aí é para o dia 29 de maio agora, tá? Então, se atrasar um pouquinho não tem problema, mas quanto antes vocês me enviarem isso, eu consigo fechar essas notas aí, tá ok? Então, me mandem por e-mail, em PDF ou em arquivo de imagem. E a última avaliação somativa, que vale 5 pontos, né? Ou seja, a primeira vale 2,5, a segunda 2,5 e essa terceira vale 5 pontos, é vocês criarem uma pequena canção. Eu digo pequena porque é pequena mesmo. Vocês observem que ali eu passei um texto para vocês, que é um pequeno poema do Fernando Pessoa, que a gente tem ali 5 linhas, né? Então é um texto bem pequeno, então não se preocupem em fazer algo muito grande. A ideia é que vocês criem uma música a partir desse texto, tendo melodia, harmonia e cadências, que é o assunto que a gente vai conversar hoje. Então, como que vocês vão fazer? Vão escolher o tom, sendo maior ou menor, montem ali como colinha o campo harmônico, né, dessa tonalidade do lado ali, e com a letra vocês vão criar uma melodia e uma sequência de acordes desse campo harmônico, tá ok? Então vocês vão me entregar esse material de 2 formas, né? Uma em áudio e outra a letra cifrada em PDF, tá ok?
vocês podem fazer individualmente ou em dupla. Então, por exemplo, eu escolhi o meu tom lá, sei lá, Dó maior. Não importa se a estação, por exemplo, isso, né? Coloquei a letra ali e indicar a escala que está sendo usada. Eu sugiro que tentem escrever essa melodia com a letra embaixo, porque ela é pequenininha, né? Então isso é bem possível. Então o que vocês podem fazer, uma sugestão, é na partitura, uma pauta só, escreve a melodia com a letra e em cima os acordes. Eu acho que fica bem fácil de vocês elaborarem assim, e também para mim enviar fica mais fácil para eu corrigir esse material também e ter acesso a isso. Então esse fica para dia 16 de junho. Tá? Esse aqui eu não posso estender o prazo porque eu tenho que fazer o fechamento das notas nesse período aí. Então lembrando, essa é só colocar a melodia nessa letra e os acordes também, né? Então é uma sequência do campo harmônico da tonalidade que vocês escolherem para fazer o acompanhamento dessa música e tendo a melodia em cima desse texto, né? E de preferência escrito em partitura. Muito bem. Então vamos retomar as nossas aulas. Qualquer dúvida das avaliações me perguntem. E hoje a gente finaliza os conteúdos desse semestre. Como assim finaliza? A gente tem mais aulas? Sim. Mas a ideia é que agora nas próximas aulas a gente desenvolva atividades e exercícios dentro desses conteúdos. Então a gente trabalhou bem as revisões de escalas, de tríades, tétrades, campo harmônico, inversões de acordes, análise musical, questões auditivas, né, de progressões de acordes. E a gente encerra hoje aqui com o último conteúdo, com cadências. Tá? Lembrando só da análise musical, que a gente verificou na aula anterior, que é algo recorrente agora nos próximos módulos do pitch. Então eu só queria voltar a um ponto que eu não expliquei muito bem na aula anterior, até surgiram dúvidas e eu acabei me confundindo um pouco também na explicação, quem sabe tenha ficado confuso. Então, que ocorreu esses acordes aí, os acordes cadenciais de posição 6/4, né? Então aqui um primeiro exemplo, no quarto compasso lá da nossa música do Mozart, né? Então eu tenho aqui na tonalidade de Lá maior e eu tenho aqui, ó, onde eu aponto para vocês, um acorde de Mi no baixo, Lá e Dó sustenido. Ou seja, esse acorde aqui seria o primeiro grau, né? Lá, Dó e Mi. Então eu colocaria aqui o primeiro grau, né, em algarismos romanos, em posição 6/4. Ou seja, que a minha quinta, né, está no baixo. Tá? Então, quanto a isso, tranquilo. Tem um Lá, Dó sustenido, Mi. Aqui seria um 6/4. Observem que sempre quando tem esse acorde aqui, ao invés de colocar o algarismo romano 1, eu coloquei o algarismo romano 5. Ó, aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, aqui, aqui, tá? Então vale eu reafirmar essa questão aí que ficou meio duvidosa. Realmente esse é um acorde de primeiro grau. No caso aqui Lá maior, ele é um Lá maior na segunda inversão, ou seja, com a quinta no baixo. Porém, a sonoridade dele é de dominante. Então aqui, ó, vocês vão observar uma pequena descrição desse tipo de acorde. É o acorde chamado de 6/4, né? Ou seja, a segunda inversão cadencial. Então vou ler com vocês aqui. O acorde de 6/4, disse quarta e sexta, né? Cadencial, funciona como uma preparação forte para o acorde de dominante. Na realidade, o acorde de primeiro 6/4, que seria a segunda inversão do
primeiro grau, é considerado como uma apogiatura dupla de um acorde de quinto grau com sétima, de dominante. Para que o acorde tenha esta função claramente definida, é necessário que esteja em tempo forte. Tá, ok? Lembre-se que apogiaturas devem ser atacadas juntos com o acorde principal e resolvidas em tempo fraco. É comum encontrar este tipo de acorde cifrado simplesmente como 164 e vai para o 5, ou 564 e vai para o 5 na posição 5-3 ou em outra posição. Este último indicando a resolução, né, do caso do acorde 6-4. Nós adotamos a cifra 164, né, para essa inversão, e a função deste acorde cadencial é sempre antes do 5 ou do 5-7, né, do quinto grau da dominante. Então observem que aqui, voltando aqui na partitura, é exatamente isso que ocorre nesse trecho. Então eu tenho ali meu acorde de 1-6-4, né? Ou seja, primeiro grau na segunda inversão. Então eu tenho o Mi no baixo, o Lá e o Dó sustenido. Esse Lá e Dó sustenido que estão na voz de cima, na verdade, deixa eu oitavar aqui. Isso aqui, na verdade, se trata de uma apogiatura para isso aqui. Observe, vou deixar até soando em oitavas esse Mi, para ele ficar mais pesado, né? Essa é a sonoridade que a gente tem. Então a gente não sente muito esse tipo de acorde 1-6-4 cadencial, né, como um acorde de repouso, um acorde de chegada, mas sim como uma preparação da dominante. Principalmente porque eu tenho meu baixo que está na dominante, ou seja, o acorde de 1-6-4, eu tenho a quinta no baixo, que aqui no caso é a nota Lá. E, por coincidência, né, não tanta coincidência, mas ele também é o baixo da dominante, ou seja, a dominante de Lá maior é o Mi maior. Então eu tenho baixo em Mi. Então por isso que ele é considerado como um acorde de preparação para a dominante, um acorde de sonoridade da dominante. Então eu falei tudo isso para reforçar o quê? Que das duas formas ele pode ser cifrado e estaria correto. Tanto esse 5 em algarismos romanos 6-4 e resolve, né, no acorde de dominante na fundamental, ou 1-6-4, é difícil de escrever aqui, 1-6-4, que resolve no quinto grau, por exemplo. Essa forma que eu escrevi aqui estaria correta, essa aqui também estaria correta. 1-6-4 e vai por 5, ou 5-6-4 e vai para a fundamental, né, da dominante. Tranquilo? Se ainda tiverem dúvidas sobre isso, a gente conversa hoje na aula também, tá ok? E para finalizar essas lembranças aí da aula anterior, eu falei um pouco do acorde diminuto como função de dominante, né? Então é importante a gente lembrar do acorde de dominante, em especial. Estou apertando no lugar errado aqui, deu certo. Em especial, no acorde de dominante com sétima, né? Pensando em Dó maior, a gente tem, né, o nosso quinto grau é o Sol com sétima, o Sol maior com sétima menor, né? Esse acorde aqui. E o intervalo importante que dá essa tensão, que ele domina a tonalidade, né? Por isso esse nome dominante, né? Que ele tensiona essa tonalidade, é o trítono. O que é esse trítono? É o nosso intervalo de quinta diminuta, de quarta aumentada. No caso aqui, seria as notas Si e Fá, né? Esse intervalo aqui, ele é um intervalo que causa uma tensão para que eu resolva ele, tá ok?
E todos os acordes que tem esse trítono aí, o Si e o Fá, na tonalidade de Dó maior, né? Que é o caso que a gente está discutindo, ele vai soar como uma dominante, porque ele vai precisar repousar isso. Um acorde que tem esse trítono aí é o acorde de Si diminuto, né? É o 7º grau da nossa escala, a sensível. Então, ele tem esse trítono aí, ó, Si, Ré e Fá. Eu tenho esse trítono que precisa ser resolvido, né? O Fá que tem que ir para o Mi e o Si que tem que ir para o Dó. Tá ok? Então, lembrar que o acorde diminuto, ele tem essa função de dominante em uma grande maioria de vezes. Tem outros tipos de acordes? Tem. Tem outros tipos de acordes diminutos. Mas, basicamente, em uma grande maioria que a gente encontra, é com essa sensação de dominante. Tá ok? Qualquer dúvida depois que vocês tiverem sobre isso, podem ficar à vontade e perguntar. Aqui está a respostinha do exercício que eu pedi para vocês, da análise harmônica do coral do Schumann, né? De um trechinho desse coral. Observem que eu coloquei ali que ele está em Sol maior e coloquei os algarismos romanos com suas inversões, né? Deixa eu apagar aqui. Aí. Coloquei os algarismos romanos com suas inversões quando necessário, né? E observem aqui, ó, a gente tem um diminuto, o 7º grau, que ele faz a função de dominante para esse grau aqui, ó, né? A gente tem, vou oitavar aqui, tá? Um Lá, Dó, Fá sustenido e Lá, né? E ele resolve num Sol maior, né? Então essa função é bem característica de dominante, ou seja, dominante tônica, tá ok? Vou deixar vocês conferem com o que vocês fizeram, e caso tenham dúvidas ou alguma coisa que não ficou clara, também vocês podem trazer as questões aí para a nossa aula de hoje. Se quiserem pausar aqui também para conferir, fiquem à vontade, e os slides também se encontram lá no Blackboard. Então, seguimos para o nosso último assunto do semestre, que são as cadências. Cadências são o quê? São pontuações na música, podendo ser conclusivas, finalizando, ou suspensivas, deixando em aberto. A gente vai falar aqui de 5 tipos básicos, tá? Existem outras, existem mais uma ou outra ali, mas o importante é a gente conversar das principais. Quais são as principais aqui? Com certeza, a cadência perfeita, autêntica perfeita, tá? Essa com certeza é a principal. A meia cadência ou a cadência dominante também é muito utilizada. E a cadência de engano. Essas 3 aqui são bastante utilizadas. Aí a gente tem a cadência frígia e a cadência plagal, que são relativamente utilizados, mas não tanto quanto essas 3 aqui. Tá ok? Então vamos verificar o que são cada uma. Tá ok? Bom, a cadência autêntica perfeita, se a gente fosse relacionar com gramática, né, nossa gramática, ela estaria relacionada como um ponto final. Então, a cadência autêntica perfeita, ou a cadência perfeita, ela quer dizer um ponto final na minha música. Ou na sessão, né, ou na minha frase, mas ela tem um fim. A ideia é o quê? É o encadeamento do 5º grau indo para o primeiro, ou o 5º grau com 7ª indo para o primeiro. Dominante tônica, né? Então, essa, como diz aí, né, é a cadência mais conclusiva. Um exemplo em Dó maior, então eu tenho o Sol com 7ª, o 5º grau, que resolve na tônica no Dó. Se fosse Dó menor, o 5º grau, né, Sol com 7ª, que resolve no Dó menor.
Tá? Essa é a nossa cadência do ponto final, tá ok? A cadência autêntica imperfeita, que é uma derivação da perfeita, qual que é a diferença delas? A diferença é que ela tem inversão, ou seja, na cadência autêntica perfeita, o meu quinto grau e o meu primeiro grau não tem inversão. Na imperfeita, um dos dois ou os dois vão ter inversão. Então, o exemplo que está ali, ó, eu tenho um Sol com sétima, porém com o baixo em Si, e aí resolve no Dó. Então, eu tenho o Sol com sétima, ó, vou fazer assim, porém ele está com o baixo invertido, ó. Ele está com o Si no baixo. E resolve no Dó. Ou poderia resolver no Dó invertido, né? Não importa. Então, a diferença da perfeita e da imperfeita é que a imperfeita vai conter alguma inversão nesse 5 e nesse 1. Ou só no 5, ou só no 1, ou nos dois. Tanto faz, tá? Então ela é chamada de imperfeita. A cadência dominante é que eu paro na dominante. Ou pode ser chamada de meia cadência também. Eu chego na dominante da minha tonalidade e paro nela, eu não resolvo ela. Então, no caso aqui, ó, a gente tem um exemplo em Sol, né? Então, eu tenho Sol maior, Mi menor, Dó maior e o Ré maior com sétima, né? E acabou aí. Eu não resolvo no Sol novamente. Eu paro no Ré e provavelmente eu iria para outro lugar. Eu não começaria a música de novo. Eu pararia aqui e, sei lá, né, iria para outra região. Depois eu vou voltar naquela nossa música do Mozart, que tem isso bem detalhado, né? Essa meia cadência aí. Então ela é uma que deixa suspenso, deixa uma dúvida no ar. Tanto é que a cadência é utilizada em música do período clássico, né? No sentido de expor os solistas, né? Vamos pensar um concerto para violino e orquestra. Então chega em um determinado movimento desse concerto, eu tenho o que é chamado de cadência, que seria um solo mesmo do instrumento solista, no caso o violino ali, né? Que vai fazer uma cadência no sentido de uma improvisação, um solo e tal. E para chamar essa cadência, esse solo, é utilizada essa cadência dominante, ou seja, eu suspendo minha música no quinto grau, né? E vou fazer lá, o solista vai fazer os seus solos, para daí retornar na tônica, tá? Tem a cadência de engano, ou cadência interrompida, que ela é uma cadência de repouso também, porém, ela não repousa na tônica efetiva da tonalidade, ela repousa na tônica relativa dessa tonalidade. Então, eu não vou do meu quinto grau para o primeiro, eu vou do meu quinto grau para o sexto, né? Lembra que o sexto grau é a tônica relativa. Então, ao invés de eu ter um Sol com sétima e resolver no Dó maior, seria dominante tônica, eu vou ter um Sol com sétima e vou resolver no Lá menor, que é a tônica relativa. Então ela engana, ela tem um fim, mas não é um fim muito efetivo, né? Parece que a música ainda não acabou, tá ok? Aí a gente tem os dois tipos de cadências um pouco diferentes, né? Que a gente tem a cadência frígia, que ela pode ser considerada uma cadência que vai para o acorde de dominante, né? Que ela chega no acorde dominante. Era muito usada, né? na música modal do século XV, século XVI, mas alguns compositores hoje em dia ainda usam, né? Muitas músicas populares, folclóricas têm esse tipo de cadência. Então, é utilizado bastante em vários estilos de música, né? E ela utiliza aquele quarto grau menor, né? Então, vamos pensar em Dó maior. Ao invés de a gente fazer
Fá maior, Sol com sétima e Dó, a gente faz Fá menor, Sol com sétima e Dó maior ou Dó menor, né? E é o chamado empréstimo modal, né? A gente está usando um acorde que não pertence à tonalidade maior, mas sim à tonalidade menor, né? O quarto grau menor. E geralmente ele vem na primeira inversão, ou seja, com a terça no baixo. Então, se fosse um exemplo em Dó maior, eu teria a cadência, né? Fá menor para o Sol com sétima, para daí resolver no Dó, por exemplo. E esse Fá menor, na maioria das vezes, estaria invertido, né? Então estaria com a terça no baixo. Estaria dessa forma, Lá bemol no baixo, então teria Fá menor com baixo em Lá bemol, Sol com sétima, e resolveria no Dó maior ou no Dó menor, né? Tanto faz. Tá? Esse é um tipo de cadência utilizadas em muitas músicas para criar até um drama, né? E a última que a gente tem é a cadência plagal, que é uma cadência comum também, que ela não é tão conclusiva, mas tem muitos finais de música que se utilizam esse tipo de cadência, que é o quarto grau indo para o primeiro, né? A ideia, pensando em Dó maior, né? Do Fá, fazendo esse tipo de movimento. Isso era muito usado ali, como o texto ali diz, né? Para finais de hinos religiosos, né? O amém final era trabalhado quase sempre nesse tipo de cadência plagal. Que dá a impressão que ela acaba para cima, né? Algo meio alegre, né? Algo não tem tanta tensão quanto tem a cadência perfeita, né? Voltando aqui, então, esses são os tipos de cadência. Vamos observar na música aqui, no coral que a gente analisou. Então, a gente tem aqui uma cadência plagal, do 4/1. E aqui no final a gente tem uma cadência autêntica perfeita, né? Eu tenho o quinto com sétima e resolvo no primeiro. Se eu voltar lá no Mozart, então eu tenho uma meia cadência ou a cadência dominante, ou seja, eu paro aqui, eu suspendo minha frase no quinto grau para depois eu resolver, né? E aqui eu tenho uma cadência autêntica perfeita, né? Eu tenho o acorde com sétima sem inversão, o quinto grau, né, com sétima, e resolvo no primeiro grau, tá ok? Hoje, se der um tempinho na nossa aula, a gente faz uns exercícios, ouve algumas músicas com cadências, tá? Então aqui se encerraria os conteúdos novos, digamos assim, desse semestre. Então até o final aí do nosso semestre, eu acredito que a gente deve ter mais umas 3 aulas, se não me engano, a gente não vai ter conteúdos novos, a gente vai trabalhar bem em cima desses conteúdos que eu acho que já são bastantes informações, né? Essa ideia dos campos harmônicos, maiores e menores, das tríades, tétrades, das inversões desses acordes, né? Da junção de todas essas informações com as cadências, com a análise. Então é um conteúdo denso, de certa forma, que agora a gente vai trabalhando com ele. Então tragam suas dúvidas para logo mais. E aí, se der um tempinho, a gente faz um outro exercício aí. Obrigado, pessoal. Valeu e até daqui a pouco. Um abraço.